Parashá Vayera, significa e apareceu, quando os 3 anjos vêm visitar Abraão. Hoje estaremos comentando 6ª e 7ª Aliot, Gênesis 21, 22 a 22, 24. Tema central: Abraão faz uma aliança de paz com Abimeleque, rei dos filisteus, em Berseba, que significa poço de juramento. Deus prova Abraão pedindo o sacrifício de Isaque no Monte Moriá, e Abraão obedece e Deus provê o cordeiro e reafirma a aliança. São os temas básicos dessas 2 aliotes. Vamos lá. O pacto de Berseba. Deus é reconhecido nas obras de Abraão. Como disse o rei filisteu, Deus está contigo em tudo que fazes. A forma de vida que Abraão decidiu ter com Hashem tocava aqueles que estavam ao seu redor. As pessoas viam Deus nele. Como mesmo diz Yeshua em Mateus 5,16, que assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então o servo de Deus deve refletir a presença divina através de suas ações e obediência aos mandamentos do Eterno. Abimeleque vê que Deus estava prosperando Abraão e vai a ele e pede para que ele faça um juramento, com receio do poder que Abraão tinha. E como Deus estava abençoando Abraão, o rei Abimeleque pede para que ele tenha misericórdia da sua família e dos seus descendentes. E ali Abraão faz um pacto de juramento. Então, Yeshua ele nos ensina que são bem-aventurados os pacificadores, Mateus 5,9, mas também alerta: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas, Mateus 10,16, ou seja, a paz é boa, mas deve ser feita com discernimento espiritual. Os comentaristas da Torá observam que o pacto de amizade com os filisteus trouxe alguns problemas futuros. Por exemplo, os filisteus, nos tempos de Isaque, no tempo de Davi, eles se tornaram inimigos. E assim, ser prudente como a pomba, prudente como a serpente e simples como uma pomba, é a condição de discernimento que temos que ter dentro dos acordos que fazemos. O poço de Betesda. Abraão reclama para Abimeleque que os servos de Abimeleque tinham tomado o poço de Abraão. Abimeleque reconhece que o poço é de Abraão e ali eles fazem um juramento, lembrando que poço com água no Oriente era uma raridade. Então Abraão oferece 7 cordeiras para firmar o testemunho do poço, e os pactos na antiguidade eram honrados e se declarava que se fizesse como foi feito aos animais o sacrifício, caso eles não cumprissem o juramento. O nome Berseba, que vem da tradução, é poço do juramento, Shevuá, e poço dos 7, os 7 cordeiros, que representam aliança e santidade. Berseba tornou-se um lugar de oração e testemunho de fidelidade. Os lugares que eram levantados altares ao Senhor por Abraão, Isaque, Jacó, se tornavam lugares benditos, lugares abençoados. Em João 4, Yeshua fala com a mulher samaritana junto ao poço e declara que quem beber da água que ele desce, que não era a água daquele poço, mas ouvisse as escrituras através da boca de Yeshua, essa pessoa nunca mais teria sede. Assim como o poço de Abraão era testemunho do pacto e vida, Yeshua é o poço espiritual da nova aliança. Ele é a fonte das águas vivas. Abraão planta uma tamargueira junto ao poço de Berseba e invoca o nome de El Olam, Deus eterno. E a tamargueiro, que é uma árvore perene, que vive muitos anos, simboliza a fé duradoura, representa continuidade, confiança e nunca desistirmos da nossa fé em caminharmos com o nosso eterno Deus. Yeshua compara o reino de Deus a uma árvore também, onde as aves abrigam, lá em Mateus 13:32. Ambos mostram a fé como algo que deve dar sombra, acolher e sustentar vidas. Muito importante isso. Deus prova Abraão. A Akedah, que é o nome hebraico para a amarração de Isaque para o sacrifício, é o auge da fé e obediência. Deus não queria sacrifício humano, mas queria testar a fidelidade absoluta de Abraão. Assim como Isaque foi oferecido sobre o monte, Yeshua, que é o filho oferecido por amor de Deus, mas neste caso o sacrifício foi consumado.
João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Abraão ofereceu seu filho em obediência, Deus ofereceu o seu por amor e para a salvação. A frase profética, Deus proverá o cordeiro, meu filho, que Abraão disse para Isaac, quando este o indaga a respeito, onde está o cordeiro para o sacrifício, Abraão confia em Deus de tal forma que ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar seu filho, ou ainda que Deus era poderoso para fazer cumprir através de Isaac todas as promessas que haviam sido feitas anteriormente a Abraão. E lá em João 1,29, Yeshua é reconhecido como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Abraão prefigura o sacrifício substituto de Yeshua, e Yeshua vem a ser consumado diante do Eterno. Então a fé de Abraão foi imputada por justiça, como diz em Romanos 4,22. O mesmo princípio se aplica aos que creem. Fé que obedece é fé que confia e que não desiste, que vai até o fim. E o final do capítulo menciona o nascimento de Rebeca, a futura esposa de Isaac. Isso mostra que enquanto Abraão passava pelas provas, Deus já preparava o futuro e redenção e a continuidade. Enquanto Yeshua passava pela cruz, Deus já preparava a ressurreição e o nascimento da comunidade da fé, a noiva. Assim como Rebeca surgiria para Isaac, a comunidade fiel surge para o filho prometido. Assim seja o nome do Eterno glorificado, e que aqueles que temem ao Eterno andem e deem frutos dignos da sua fé. Então Deus te abençoe poderosamente. Nos vemos na próxima Parashá. Shalom a todos.